Existem datas que, honestamente, ninguém quer lembrar. E o terceiro aniversário do início da invasão, em larga escala da Rússia, é uma dessas. Meu Deus, começaram a atacar Kiev. Por outro lado, ignorar os eventos de 24 de fevereiro de 2022 também seria errado. Porque, sejamos sinceros, essa data terrível dividiu a vida de todos os ucranianos em antes e depois. Jogar esses mísseis contra a população civil. Malditos, que sejam amaldiçoados. Todos nós fomos forçados a viver uma realidade que antes poderia ser apenas um pesadelo. Drones kamikazes cortando os céus, alertas de ataque aéreo incessantes, gritos vindos de escombros de prédios residenciais, ruas inteiras cobertas de cadáveres. Dima! Tem corpos espalhados na estação de trem. Adaptar-se a isso, mesmo depois de tanto tempo, é simplesmente impossível. Apesar de toda a resiliência dos ucranianos que enfrentaram tanques inimigos com as mãos vazias, ucranianos que aprenderam a sobreviver sem eletricidade e sem aquecimento, enquanto escutavam os uivos de seus vizinhos enlouquecidos pelo ódio. Se a Ucrânia ficar completamente sem eletricidade, desculpe, mas a população vai morrer antes mesmo do exército. Não deve haver eletricidade lá. Essas histórias sobre catástrofes humanitárias guardem para vocês, queridos amigos ocidentais. Todos que têm parentes no campo vão embora de Kiev e Odessa e ficam no interior. Fiquem lá na casa da mamãe, comam banha de porco ou o que vocês comem lá. Em outras palavras, os ucranianos poderiam suportar qualquer privação. Mas uma coisa é passar por dificuldades, outra bem diferente é ver pais em luto enterrando seus filhos, mortos por ataques aéreos russos, nos quintais de prédios residenciais. Nada pode apagar essa dor. Não importa o que políticos desconectados da realidade digam sobre paz, amizade e reconciliação. Na memória de todos sempre haverá Bucha, as valas comuns sem fim na outrora pacífica Mariupol. Imagens do vilarejo de Starykrin mostram as trincheiras em um cemitério, que são as valas comuns, onde os corpos são empilhados em camadas. Ou as cenas terríveis da vila de Groza, na região de Kharkiv, onde os assassinos de Putin mataram grande parte da população com um único disparo. Estas são imagens da vila de Groza, na região de Kharkiv. Por volta do meio-dia, segundo autoridades ucranianas, militares russos atacaram um café e um mercado. A casa ao lado da nossa... Lá dentro, 5 caixões. O avô, a avó, a filha, o filho, a nora. Esse horror permanecerá com cada ucraniano para sempre, independentemente do que a política internacional tente fazer. Sim, alguns podem mentir para o mundo, tentando pintar a Ucrânia como agressora, mas qualquer político, ocidental ou não, que fizer isso estará cavando sua própria cova política. Afinal, tudo está registrado, e a verdade não pode ser distorcida. Eu não me importo com o destino das cidades ucranianas. Não conseguem empurrar a fronteira para trás? Então bombardeiem com um Smerch. Atingiu bem. Quando querem, eles conseguem. Pena que não temos mais imagens dessas. Eu assistiria de novo o ataque da bomba Fabi 500. Vi 10 vezes e ainda repetiria. Neste terceiro aniversário da guerra em larga escala, queremos falar sobre aqueles ucranianos para quem essa data é ainda mais difícil. Nossos compatriotas que ainda vivem sob ocupação. Svatovena, Starobilsk, Melitopol, Energodar, Berdiansk. Manifestações em massa, bandeiras ucranianas, tentativas de parar os veículos inimigos. Vocês viram algo assim na Rússia, quando as forças armadas da Ucrânia entraram na região de Kursk? Claro que não. Aqui está a diferença entre o patriotismo real e a histeria forçada do Kremlin. Lá, 2/3 da população fingem ser patriotas apenas para não chamar atenção. E antes mesmo que o exército ucraniano chegasse, eles já estavam implorando para Putin pagar suas indenizações.
Nós apoiamos a Operação Militar Especial. Ajudamos o nosso exército desde o primeiro dia. Agora estamos sem casa, sem pensão, sem dinheiro. Fugimos com o que conseguimos carregar. Nossos filhos têm medo de dormir à noite. Enquanto isso, os ucranianos, na mesma situação, jogavam-se sob os tanques inimigos. E há histórias que já entraram para os livros de história. Por exemplo, várias gerações de ucranianos crescerão sabendo os nomes de 2 adolescentes de Berdyansk. 2 garotos roubaram armas dos ocupantes e enfrentaram o inimigo em um combate desigual. Estas foram suas últimas palavras antes de serem cercados. Só os 2. É isso, acabou, rapazes. Adeus. Glória à Ucrânia. E depois disso, os cães do Kremlin começaram a torturar seus familiares. Os russos, que se dizem espirituais e ortodoxos, se recusaram até mesmo a devolver os corpos de Tigran e Mikita aos pais, para que pudessem ser enterrados dignamente. A Rússia não devolveu os corpos dos 2 adolescentes assassinados em Berdyansk. Eles foram, provavelmente, enterrados em uma vala clandestina. É difícil expressar o quão revoltante é essa injustiça, mas ao menos sabemos que os traidores locais que venderam esses meninos aos ocupantes estão sendo eliminados um a um. No mínimo, os funcionários da administração da ocupação de Berdyansk vivem um pouco mais do que os líderes do Hamas. Na Berdyansk ocupada, foi eliminada uma colaboracionista que organizou as eleições presidenciais russas no território ocupado da região de Zaporizhia. Um carro Ford Kuga, que pertencia a Eugene Ananievsky, explodiu. O serviço de inteligência afirma que a vítima foi um dos organizadores das centros de tortura na prisão número 77 de Berdyansk. Um carro com o vice-chefe da administração da ocupação foi explodido em Berdyansk. Os crimes cometidos pelos russos nos territórios ocupados são uma questão para um programa separado. Infelizmente, para uma série inteira. Estamos falando de estupros. Um homem nascido na região de Vladimir estuprou e assassinou uma jovem de 17 anos em LNR. O suspeito, cidadão russo de 33 anos, Andrei Kurbasov, foi detido pelo crime. Segundo uma fonte, ele confessou ter estuprado a garota dentro de um carro e, com medo de ser pego, a esfaqueou no coração. E sobre os assassinatos em massa? Basta lembrar os eventos em Volnovakha, onde soldados drogados massacraram 9 pessoas em uma única noite, incluindo crianças. Nos arredores da ocupada Donetsk, uma família de 9 pessoas foi encontrada morta a tiros. Que bela libertação do Donbass, não é, Putin? Espiritualmente fuzilaram bebês enquanto dormiam. Além dos moradores da casa, havia convidados passando a noite. Entre os adultos estavam 2 crianças, a estudante Nastya e Mikita, de 5 anos. Os assassinos não pouparam ninguém, mataram a família à noite, enquanto dormiam tranquilamente. Os corpos foram encontrados nas camas. Para entender o cinismo russo, vejamos os números. Durante todo o ano de 2021, em meio aos combates na região de Donetsk, 7 civis foram mortos. E não são dados nossos, mas dos fantoches de Putin na autoproclamada DNR. De 1º de janeiro a 30 de dezembro de 2021, morreram 70 soldados e 7 civis, segundo um relatório divulgado pelo gabinete da DNR. Ou seja, em 2021, morreram 70 soldados e 7 civis, segundo um relatório divulgado pelo gabinete da DNR. Apenas uma noite, os ocupantes mataram mais moradores do Donbass do que em todo o ano de 2021. E é por isso que dá vontade de atirar algo pesado na tela toda vez que os propagandistas russos falam sobre salvar o Donbass. Tomei a decisão de lançar uma operação militar especial. O objetivo é proteger as pessoas que, por 8 anos, têm sido vítimas de abusos e genocídio pelo regime de Kiev. Mas sejamos honestos, 3 anos depois do início da invasão em larga escala, o cinismo nos canais russos diminuiu significativamente. Mais ainda, os próprios propagandistas já admitem que nunca tiveram a intenção de salvar o Donbass ou os ucranianos. Não estamos libertando a Ucrânia, entendam isso. Não estamos ajudando os ucranianos. Essa nunca foi a intenção da operação militar especial. Não, amigos, trata-se de um objetivo puramente egoísta. Putin apenas travava suas disputas geopolíticas e os moradores do Donbass foram apenas peças descartáveis nesse jogo. Quero lembrar que a operação militar especial não foi iniciada para ajudar os ucranianos. Ela foi lançada para garantir nossos interesses nacionais e nossa segurança nacional. E isso, amigos, explica muita coisa. Mesmo os simpatizantes pró-russos tinham uma visão completamente diferente do que seria a chamada SVO, Operação Militar Especial. Nenhum deles imaginou que Putin ordenaria bombardeios massivos com bombas de muitas toneladas que reduziram cidades e vilarejos do Donbass a pó, eliminando-os do mapa.
Depois de ver Bakhmut, olhei para Marinka e pensei, não. Em Bakhmut ainda sobravam alguns prédios. Em Marinka não sobrou absolutamente nada. E se pelo menos a Rússia estivesse investindo na reconstrução dessas áreas? Mas tudo que fizeram foi uma campanha publicitária de 6 meses em Mariupol. A cidade que Kiev fez de refém, que viu tanta dor e morte, agora está literalmente ressurgindo das cinzas. Mariupol virou um grande canteiro de obras, modernos bairros residenciais estão sendo erguidos rapidamente e as pessoas estão se mudando para suas novas casas. Mas agora até Mariupol foi abandonada. Por onde quer que se olhe, há protestos da população e tentativas de clamar por ajuda a Putin. Somos todos cidadãos da Rússia. E agora, devido às ordens desumanas dos líderes da DNR, nos tornamos mendigos com passaporte russo. Somos cidadãos da Federação Russa, moradores de Mariupol, da Cidade Baixa, e queremos dizer ao senhor Vladimir Putin que nossas terras passaram de alguma forma para a administração municipal. A prefeitura está emitindo uma ordem atrás da outra, nos deixando totalmente desabrigados nas ruas. Mas o czar não vai ouvir esses súditos. Esses ingratos que não querem viver em porões. Especialmente quando a própria TV estatal russa já declarou que o mais importante para os moradores do Donbass é se sentirem russos. Casas e água encanada? Tais mimos a Rússia não precisa garantir. Olhe para as pessoas do Donbass e veja como são humildes. Elas não pedem muito. Dizem, nos deem pelo menos 30 minutos de água por dia. Elas estão dispostas a suportar todas essas dificuldades por um único motivo, a grande vitória. Você acha que por 30 minutos por dia? Não, nem isso pedem. Recebem água 2 vezes por semana e lhes basta. E é por isso que, além desses vídeos encenados, claramente filmados em troca de uma garrafa de vodka. Olhem, ucranianos. Vejam como a Rússia cuida de nós, como tudo está bem na querida Avdiivka. Tudo ficará bem. Invejem. Os propagandistas não conseguem mostrar nenhum sinal de prosperidade nos territórios ocupados. Sejamos francos, o mundo russo é uma máquina do tempo que leva as pessoas de volta à Idade Média. Isso aqui é para lavar roupa. Fico feliz quando chove ou neva. Assim posso recolher um pouco de água. Eu gostaria de ter uma vida um pouco melhor na velhice. E uma dica: como vamos ao banheiro sem água? Aqui tem um balde no banheiro, guardanapos. Fazemos cocô lá, embrulhamos, levamos para fora e enterramos. E urinam em um pote de 3 litros. Coloco um pouco de bicarbonato de sódio nele para que não fique com cheiro. Assim. Não faz sentido falar sobre isso se até mesmo as cidades da retaguarda capturadas pelos ocupantes já em 2022 estão em ruínas. Porque em 3 anos nem fizeram um mínimo de ordem. Amigos, era a falta de vontade. É por isso que a outrora bem-sucedida Popasna ainda carece de comodidades mínimas. Vivemos sem luz, sem gás, sem nada. Mas sobrevivemos. No ano passado, nosso filho morreu. Consegui levá-lo ao batalhão médico em 29 de junho. Ele morreu em meus braços. Agora somos só eu e minha esposa. E o incrível progresso russo está levando cada vez mais pessoas ao suicídio. Isso não é uma figura de linguagem. As pessoas morrem com frequência. Muitos não aguentam e se enforcam. Um homem se matou no mês passado. E, infelizmente, nunca saberemos quantos ucranianos morreram sem conseguir suportar a vida sob ocupação. Quantos congelaram no inverno em porões sem aquecimento? Quantos adoeceram por causa de ratos e da falta de saneamento básico? 5.000 rublos por um ingresso no Teatro Bolshoi. Mas aqui, em Donetsk, dá para ver o quebra-nozes de graça. O palco principal funciona dia e noite, com ratos tentando decidir quem é o dono do pedaço. Não tem gás e ninguém sabe por quanto tempo. Sem água. Sem luz e sem mais nem menos. Estou tirando isso assim. Para manter esse lacre no lugar. E apesar de toda a propaganda na TV, está claro que o mundo russo é um caminho para lugar nenhum. 3 anos após o início da SVO, queremos lembrar os ucranianos de valorizarem o que têm, para que nunca cometam os mesmos erros e não acabem, um dia, esquecidos entre as ruínas daquilo que um dia chamaram de lar.